Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Amém. Bom é estarmos aqui hoje na casa do Senhor. Para mim é a primeira vez, conhecendo esses irmãos queridos, a igreja que é muito bonita. E é um privilégio muito grande para a gente poder participar da comemoração dos 54 anos de IPI Vila São José. 54 anos. Ontem foi um culto também de adoração, foi bênção. Ficaram até tarde aí celebrando, E é muito bom podermos celebrar, contar a história, fazer parte da história, saber que o Senhor, ao longo desses anos todos, não nos desamparou, muito pelo contrário, esteve presente, esteve abrindo os nossos olhos, esteve moldando o nosso coração, moldando a nossa vida, fazendo de cada um de nós instrumento nas suas mãos. Então é muito bom podermos fazer história e participar da história da Igreja do Senhor Jesus. Meu desejo é que essa igreja continue, com firmeza, com dedicação, esteja aí os seus jovens atuando também com firmeza na casa do Senhor, os adultos, os idosos. A palavra de Deus fala que até os idosos vão ser produtivos, porque também são pessoas cheias do Espírito Santo. Então eu fico muito feliz e honrado pelo convite do nosso querido pastor Augusto, e que essa alegria que nós estamos tendo hoje aqui com os irmãos redunde em bênção para a vida de todos nós. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos fechar os nossos olhos e falar com o Senhor mais uma vez. Senhor querido, nesse instante que vamos abrir a Tua Palavra, ler a Tua Palavra e meditar nela, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos conduza, Senhor, ao entendimento, que o Teu Espírito Santo nos mostre, Pai, o caminho. Pai, o que o Senhor quer falar conosco, diante desse momento tão importante de celebração, de festa, de alegria, de comemoração, de gratidão, Senhor. O que o Senhor quer falar conosco? Fala, ó Deus, para a vida de cada um de nós. Que cada criança, cada adolescente, cada jovem, adulto e idoso, tenha condições de ouvir e compreender a Tua Palavra. Fica conosco, Pai, e nós sabemos que o Senhor está aqui, sabemos que o Senhor tem um recado para cada um de nós, e que nós possamos sair daqui, Pai, em nome de Jesus, renovados pela Tua Palavra, nós oramos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. O texto que eu quero compartilhar com os irmãos é o texto de Gálatas, capítulo 6, do verso 6 até o verso 10. Gálatas, capítulo 6, do verso 6 a 10. Diz assim a palavra do Senhor: Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Uma palavra do Senhor para o nosso coração, esse texto, que fala de um homem que tem a oportunidade de semear, e certamente também vai colher. Mas essa relação entre semear e ceifar
é muito intrigante nesse texto. E tem relação total com a vida de cada um de nós. Em todos os aspectos, não só nos aspectos aqui do servir a Deus na igreja, mas relacionado em toda a nossa vida. Por isso o texto do apóstolo é bem incisivo aqui, olha, que ninguém se engane. Existe uma verdade grandiosa nesse texto, então, para que você não se engane, perceba uma coisa: de Deus não se zomba. Nós precisamos entender em que situação esta é uma realidade na vida do ser humano, zombar de Deus. Do portão da igreja para fora existe uma zombaria pesada. E muitas vezes do portão da igreja para dentro, uma zombaria velada, que nós precisamos compreender e que precisamos combater para que a relação entre semeadura e ceifa seja a melhor possível. Todas as vezes que nós olhamos para a natureza, por exemplo, a gente entende perfeitamente, né? Quem gosta de natureza, quem gosta de plantar, quem gosta de cuidar da terra, sabe que o trabalho vale a pena. Se plantar, né? Você vai plantar uma árvore, você vai plantar uma flor, você vai plantar uma verdura, o resultado daquilo vai ser maravilhoso, desde que você cuide daquela plantação, que você faça a sua parte e não deixe de levar em consideração a sua responsabilidade de participação na natureza. Porque todas as vezes que nós plantamos, cuidamos, zelamos por aquela oportunidade de estarmos ali cuidando daquela planta, chegará o tempo que nós vamos colher. E é assim que funciona. Inclusive, estamos passando por um momento de chuva. Existe coisa melhor do que a chuva para a terra, para as plantas, né? Eu tenho lá umas flores lá que estão bonitas, né, Claudinha? A gente tem lá a rosa do deserto, está bonita lá. Vocês têm rosa do deserto em casa? Né? Tá bonita. Tem uma outra lá que a gente tem, como que é o nome? Gébera, né? Muito linda também. E outras coisas mais. Mas eu não chego nem perto das que o seu Oswaldo tem. Muito longe. O seu Oswaldo tem uma multidão, uma mais linda que a outra. Porque a terra é a beleza de Deus. Ela floresce, ela é vida, não é? E se nós cuidarmos dela do jeito que ela precisa, a bênção de Deus se apresenta diante de nós de uma maneira esplendorosa. Mas quando a gente não cuida da natureza, qual é o resultado disso? Sequidão, destruição, podridão, deserto, e assim vai. Aqui em São Paulo, por exemplo, pertinho, se a gente descer aqui a rua, tem um rio ali, não tem? Ali na frente? Como é que é o nome desse rio? Tietê, né? Dá para pôr o pé nele? A gente tem dificuldade até de chegar perto, para sentir o cheiro dele. Quando faz limpeza nele, então, né? O nível de insetos, São Paulo está sofrendo terrivelmente com o problema da dengue, né? Uma boa responsabilidade disso é o mau cuidado da nossa água. E sabe, irmãos, quando a gente olha para esse rio, se tivéssemos boa vontade política, empresarial, de cidadão também, porque nós somos responsáveis como cidadãos, nós teríamos condição plena de cuidar dele e de fazer ele ser um rio saudável. Mas está faltando isso. Então essa relação nossa com a natureza aqui pertinho, na cidade, é uma total zombaria com a natureza. Nós achamos que o rio é um estorvo. Se vocês pegarem a história ali daquela região, do mercado municipal, ali de São Paulo, ali era cheio de rios, irmãos, afluentes. Foram todos considerados estorvos. Se mudou o rumo de alguns, outros acabou porque secou. A cidade teve que crescer, a zombaria para com a natureza foi grande, e hoje nós temos a consequência disso. Uma cidade que tem o seu ar poluído, que tem os seus rios poluídos,
uma cidade que vive numa desordem, é a nossa. Isso tudo é zombaria, porque nós não cuidamos das coisas que Deus nos deu. E nós também podemos entender que zombaria dentro da igreja é quando nós não cuidamos daquilo que temos aprendido do nosso Deus. A Bíblia, quando ela é falada ao nosso coração, quando ela é anunciada para a gente nas escolas dominicais, nos cultos da semana, nos púlpitos, quando os diversos irmãos e irmãs tomam este lugar para anunciar a palavra do Senhor para nós, e nós não tomamos essa palavra e guardamos em nosso coração, e não a praticamos, estamos promovendo uma zombaria também. Se ficamos levantando e caindo, como se cair fosse uma situação natural da vida cristã, isso também pode ser considerado como uma zombaria. E o texto da palavra é bem direto. Não se engane, há consequências para toda semeadura. Nós hoje falamos da cidade como a gente sofre por causa dos maus cuidados com a natureza. E se nós não cuidarmos da nossa vida cristã, não se engane, nós vamos colher péssimos resultados. Vamos ter consequências terríveis. A igreja aqui está completando 54 anos de existência. Eu fiquei muito feliz de ver aqui, nesse corredor, as diversas salas, o salão, não é, aquela salinha das crianças, todas homenageando uma pessoa na igreja. Alguma delas é viva aqui? Ou foram todas já para a glória? Só tem uma? Está aqui? Não? Então tem aí, ó, todas as salinhas, né? São pessoas que semearam do jeito que Deus queria que elas vivessem. Por conta disso, o nome delas está aí na história. Elas precisam ser lembradas como referencial para a igreja, como referencial da história da igreja. A gente precisa contar o nome de cada um dessas pessoas para essas crianças, para esses jovens, porque foram pessoas que semearam e viveram suas vidas não enganados, mas viveram suas vidas cumprindo a palavra de Deus. Então, como é gostoso poder saber que a igreja se preocupou com isso e fez com que estes nomes se perpetuassem na existência da igreja. Aqui tem algum fundador da igreja? Hoje? Tem algum fundador que viveu há 54 anos atrás na organização lá? Tem algum? Não? Mas tem alguém que chegou perto? Que tem aí seus 50, seus 40 anos? Você já tem quantos anos aqui, irmão? Uns 40 aproximadamente, né? Bênção de Deus, já há 40 anos escrevendo a história dessa igreja. Mas agora eu vou dizer para vocês, irmãos, a igreja dos 54 anos somos nós. Sou eu e você. É aquelas crianças ali, os adolescentes lá atrás, os jovens, os adultos, os idosos, igual aquela senhorinha lindona ali. Somos a igreja dos 54 anos. E a palavra de Deus está falando para a gente, olha, não se engane. Tudo que você plantar, você vai colher. E nós devemos saber o caminho da nossa plantação. Nós somos igreja do Senhor Jesus. Devemos viver para a sua glória. Devemos viver para o seu louvor. Devemos viver para testemunhar a sua palavra, para sermos luz de Deus nessa terra, para sermos instrumentos, carvalhos de justiça, por onde passarmos, e não pedra de tropeço, pessoas que envergonham o nome do Senhor, pessoas que se escondem ali para não falar que são crentes lá no mundo. Deus nos livre disso. Nós nascemos para semear tudo aquilo que Deus está nos ensinando. Então, devemos seguir o caminho. Se eu não vou absolutamente viver uma vida de zombaria, como viver uma vida para a glória de Deus? Primeiramente, eu tenho que saber que zombaria é viver na carne. Quando eu me afasto do Senhor, quando eu não gasto energia e
e momentos da minha vida para estudar a palavra, quando eu não venho à igreja, eu estou agindo contra o que o texto está falando. E ele está dizendo para nós, não se engane. Isso traz consequências. A igreja tem que andar na contramão de toda a carne. A igreja tem que semear não na própria carne. Porque quando nós semeamos na carne, qual que é a colheita? Corrupção, dor, sofrimento, distanciamento. O pastor estava falando que na pandemia, todas as igrejas sofreram com distanciamento. Agora temos que nos esforçar para fazer o trabalho o contrário. Agora é hora de se aproximar, agora é hora de abraçar, agora é hora de arregaçar as mangas, agora é hora de estarmos em comunhão, de aprendermos tudo aquilo que o Senhor está nos ensinando e de fazermos a obra, para que vidas que estão indo para o inferno sejam alertadas e recebam palavras de esperança e salvação lá fora. E é a gente, a igreja dos 54 anos, a igreja do presente, que deve fazer isso. Por isso, devemos andar na contramão de uma semeadura na carne, para não vivermos no engano, não vivermos no erro. O Senhor nos chama, semeie para o Espírito. Semear para o Espírito, você vai colher vida eterna. O pastor falou de vida eterna, olha, vocês vão cantar lá no céu. Eu também quero cantar lá no céu, hein? Vou pegar essa carona aí na música e vou louvar o Senhor lá. Não sei como vai ser. O apóstolo Paulo fala que nem importa, né? Porque olhos não viram, ouvidos não viram, o coração do homem nunca penetrou nas coisas que o Senhor preparou para aqueles que o amam. Mas a gente sabe que nós vamos estar lá um dia. Daqui a uns anos, todos nós estaremos lá. Mas para estarmos lá, hoje devemos semear. Hoje devemos estar atentos. E não nos enganar. Semear para o Espírito. O Espírito tem que ser aquele que toma o controle da nossa vida, o controle da nossa mente, o controle dos nossos membros todos, o controle dos planos da nossa vida, o controle do nosso ser total. Olha, aquilo que você tem colocado como planejamento para você, no curto, no médio, no longo prazo, o Espírito do Senhor deve conduzir esta realidade na sua vida, e se não for vontade do Senhor, esquece. Nós temos uma missionária, na freguesia do Ó, missionária Clarissa. Neste mês de janeiro, ela largou tudo, largou família, largou a cidade, largou o país, pegou o seu esposo e seus 2 filhinhos, e foram trabalhar para o Senhor em Chipre do Norte. Foram lá para longe, pertinho, né? Vocês acabaram de ouvir um pouco sobre Chipre? Na mídia, está se falando aí que as Nações Unidas desenvolveram lá um plano para atender ali Gaza com suprimentos e tal, e os navios vão sair de Chipre. Não é bem ali, daquela região. Ela está lá. Todos os dias ela está com a gente, falando das atividades. Acabou, esse final de semana está num evento de mulheres. E ela disse que ficou assim, espantada de ouvir as histórias das mulheres. Mulheres de todos os lugares, sobretudo daquelas regiões onde elas são mais maltratadas, são perseguidas, são violentadas, e saíram das suas casas, dos seus países, estão ali em Chipre, sendo tratadas pela igreja do Senhor Jesus. Irmãos, quando nós paramos para olhar para a vida dos missionários, onde eles estão, o que eles estão fazendo, o que eles estão falando, e o que eles estão contando daquilo que o Senhor está fazendo, nós descobrimos como a igreja do Senhor Jesus é grande, e como a igreja do Senhor Jesus tem uma missão maravilhosa para realizar, tem uma missão abençoada, uma palavra viva, uma palavra do coração de Deus para anunciar em todos os cantos dessa terra, mas não pode ficar enganada, não pode ficar errando o alvo, não pode ficar perdendo tempo, não pode ficar aí brigando entre si,
Não pode ficar achando defeito do outro, do seu irmão, da sua irmã, do coral, do pastor, do presbítero, do conselho. A igreja precisa olhar para a palavra e viver na palavra. Assim nós estaremos semeando no Espírito. Porque quando eu vivo na minha carne, aí eu começo a achar os defeitos. Cada um de nós tem 1000 defeitos. Cada um de nós tem situações que o Senhor está tratando. E não podemos ficar presos nessas questões. Temos que olhar para a palavra e cumprir a palavra de Deus em nossa vida. Semear no Espírito é andar no Espírito, viver no Espírito, ouvir o Espírito, obedecer ao Espírito, cumprir a vontade do Senhor que o Espírito tem colocado dentro do nosso coração. E quando nós fazemos isso, irmãos, nós estamos andando, semeando aquilo que o Senhor quer que nós venhamos a produzir durante a nossa caminhada, durante a nossa existência. Eu não sei se eu vou chegar na idade daquela moça bonitona lá, daquela outra senhorinha de 80 e poucos anos, que ela já falou para mim que ela tem 86, né? 86 anos. Como é o nome da senhora? Maria do Carmo, uma mulher abençoada. Nem parece ter 86 anos, parece? Né? Bênção de Deus. Para a gente chegar ali, irmãos, crente, o Espírito tem que estar sempre na minha vida. Viu, jovens? Vocês aí, ó, adolescentes, presta atenção. Encham-se do Espírito Santo. Busquem conhecer o Espírito Santo. Aceitem a palavra do Espírito Santo. Obedeçam a palavra do Espírito Santo. A irmã Clarissa foi lá para Chipre do Norte, o pastor Paulo vai para estas ruas da cidade, e tantos outros missionários urbanos vão fazendo a obra, e o Senhor está usando, a igreja é enorme, e o poder de Deus se manifesta de diversas maneiras, de muitas maneiras, abençoando todos aqueles que vão ouvindo palavras de esperança, através dos vasos de honra de Deus. Homens e mulheres que saem por essa terra, semeando no Espírito, vivendo no Espírito, vivendo pelo Espírito, para o Espírito, e o resultado disso, que daqui a alguns anos, estaremos lá na eternidade com o Senhor. Estaremos vendo o Senhor agir através da nossa vida, vidas sendo resgatadas através da nossa vida, vidas sendo transformadas, porque o Senhor vai usar você para levar uma palavra de salvação para aquela pessoa que está a um passo de um suicídio, aquela pessoa que está a um passo de fazer alguma coisa que não é da vontade de Deus, e Deus está levando você, mas para que isso aconteça, você tem que estar sempre pronto a semear no Espírito, levar a palavra de Deus a sério, levar a caminhada da igreja a sério, estar assentado nesses bancos, sempre orando ao Senhor, Senhor, fala comigo, Senhor, fala comigo, Senhor, enche o meu coração, Senhor, eu quero viver para a Tua glória. E quando eu vou fazendo isso, o Senhor vai tocando no meu coração, o Seu Espírito vai tomando conta da minha vida. E o apóstolo diz, por isso, vocês que vivem no Espírito, ele se inclui, não nos cansemos. Eu também, é para mim essa palavra, o apóstolo está dizendo, não nos cansemos de fazer o bem, de andarmos no Espírito, de fazermos a coisa certa, de vivermos para a glória do Senhor. Temos que completar 54, 55, 56, 60 anos, 70 anos de história, 100 anos de história. Quantos o Senhor oferecer para a igreja, serão anos de serviço, anos de trabalho, anos de caminhada com o Espírito Santo. Não nos cansemos de fazer o bem, porque o resultado dessa vida, a seu tempo, nós vamos colher. Nós vamos colher. Tenha paciência. Se esmere. Viva intensamente a sua vida cristã. Não leve ela de qualquer jeito não, viu?
Porque se você levar de qualquer jeito, você pode estar correndo o risco de cair no caminho da carne. O caminho da carne é corrupção. O caminho da carne é sofrimento. Se esmere, se dedique, coloque o seu coração nas mãos de Deus, coloque a sua vida nas mãos de Deus, os talentos que Ele te deu nas mãos dEle. Que você peça ao Senhor: Senhor, abre os meus olhos, Senhor, move o meu coração, Senhor, move a minha vida. Eu quero, Senhor, um instrumento nas tuas mãos, eu quero realmente fazer a obra, Senhor Deus, que o Senhor tem para eu fazer, Senhor, que o Senhor quer fazer através da minha vida. Que você não se engane. Porque quantas vezes nós vemos homens e mulheres dentro da igreja zombando de Deus, quando não estudam a palavra, zombando de Deus, quando não estão com seus corações quebrantados, zombando de Deus, quando ficam mais olhando os defeitos do outro, do que as virtudes do Senhor na vida deles. Meus amados irmãos, igreja que aniversaria neste dia, entregue o seu caminho ao Senhor, totalmente, confie nele, todas as outras coisas Ele vai fazer. Ande com o Espírito Santo, entregue a sua vida ao Espírito Santo. O resultado disso vai ser uma igreja produtiva, vai ser uma igreja abençoada. Esse bairro não viverá sem a vida desta igreja. Esse bairro, ele quer a vida dessa igreja, ele precisa da vida dessa igreja, ele sente a importância da vida dessa igreja. Se isso não é uma realidade hoje, comece a orar por isso, para que todas as famílias que estão ao redor saibam que aqui existe um povo santo, abençoado, que o Espírito Santo está trabalhando, que o Espírito Santo está levantando para servi-lo aqui nesse lugar, e tantos outros o Senhor nos enviar, para a honra e glória do Senhor. Que todas as pessoas que subirem nesse púlpito sejam cheias do Espírito Santo, todas as pessoas que tocarem os instrumentos sejam cheias do Espírito Santo, todos os vasos do Senhor que adentrarem as salas para ensinar a palavra, sejam vasos cheios do Espírito Santo. E aqui existe uma igreja sedenta para buscar o Senhor, engrandecer o Senhor. Assim, nós não estaremos nos enganando, estaremos vivendo aquilo que o Senhor espera de cada um de nós, aquilo que o apóstolo Paulo entendia. Por isso ele diz: semeie para o Espírito, e do Espírito você vai colher vida eterna. Que o Senhor abençoe essa amada igreja do Senhor Jesus aqui constituída, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus continuou falando ao meu coração. Precisamos semear. Olha que palavra. Temos semeado. É um grande desafio. Né, Tiago? Um grande desafio, né? O que temos semeado? Márcio, abraça o pastor, entrega para ele a carteirinha.